Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos abordar um assunto que muita gente desconhece, que muita gente gostaria de saber. Nós vamos falar sobre pecados imperdoáveis. Segundo a Bíblia Sagrada, existe somente um pecado imperdoável: a blasfêmia contra o Espírito Santo. Lá no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 31 e 32, Cristo Jesus declara que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mas aí alguém perguntou o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Em simples palavras, é atribuir ao diabo o que o Espírito Santo realiza, ele faz. Mas como assim? Não é simples. Imagina que um pastor, um homem de Deus, está orando por uma pessoa enferma, um paralítico ou algo assim. E ao término da sua oração, essa pessoa começa a andar. Houve um milagre? Houve um milagre. Mas alguém que está olhando, vendo aquilo, ele não acredita nessa situação. Ele fala que é uma falsidade, é fingimento, que aquela pessoa nunca foi paralítica. E se ela tivesse sido paralítica, aquilo lá não seria obra de Deus, mas obra do diabo. Então, a pessoa conscientemente, ela está alegando que aquele milagre realizado naquele momento foi uma obra do inimigo e não do Espírito Santo. Esse é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, como nós falamos, é dar tributos a Satanás em vez de dar o tributo a Deus. Mas não existe outro pecado que não é perdoado, não pode ser perdoado, é imperdoável? Não. A Bíblia Sagrada não aponta nenhum outro pecado que seja imperdoável. Não existe nenhum outro. Porque o pecado depende de um arrependimento genuíno. E se a pessoa, até o momento da sua morte, ela se arrepender, um arrependimento genuíno, Deus irá perdoá-la. Uma única exceção é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Alguns falam que a apostasia e a falta de perdão não é perdoado por Deus. É verdade, todo pecado não é perdoado por Deus se não houver arrependimento genuíno e a pessoa deixar de cometer aquele pecado novamente. Então, todos os demais pecados, inclusive a apostasia, inclusive o pecado do perdão, que quem não perdoa, pode ser perdoado sim, todos, sem exceção. Fica com Deus, até a próxima declaração nossa. Amém.